Conheça para crer. Creia para viver. Sem conhecer, segundo a perspectiva do cristianismo, da palavra de Deus, não há como crer. E se não crer, não há como viver. Não conhecemos a vida até que possamos crer. Conheça para crer, creia para viver. Um tema que expressa bem a mensagem da palavra de Deus toda, mas em particular do Evangelho de João. O quarto Evangelho. Temos pensado nele, continuaremos nesta noite. Hoje no capítulo 9. Evangelho de João, o quarto Evangelho, o quarto livro do Novo Testamento, capítulo 9. Nós vamos ler a palavra de Deus, ouvir, meditar o que ela tem para nós nesta noite, nesse trecho maravilhoso. Mas antes, deixe-me recordar 2 versos do Evangelho de João que se encontram já na conclusão, praticamente na conclusão do livro, lá no capítulo 20, versos 30 e 31 dizem: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos. Palavra-chave no Evangelho de João, sinal. Jesus realizou milagres, sim, mas sinais em primeiro lugar. Muitos, alguns estão neste livro, diz aqui o texto, não todos, mas o suficiente para que nós possamos conhecer quem Jesus Cristo é. Ele é o Filho de Deus. E então, conhecendo, através desses sinais, os discursos sobre eles, possamos encontrar vida com Deus, vida eterna, agora e para todos sempre, através do nome de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Vamos ao nosso texto desta noite, capítulo 9, João 9. Vamos ler agora a palavra de Deus para nós nesta noite, e que cada coração aqui receba a palavra e Deus faça aquilo que Ele quer fazer nesta noite através dessa palavra no seu coração. Ouçamos a palavra do Senhor. A narrativa diz assim, verso 1, capítulo 9: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Perguntaram eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram os fariseus o homem que fora cego.
Era sábado, o dia que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos o que ele abriu? O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele, o cego, respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: eu já lhes disse, vocês não me deram ouvidos, porque querem ouvir outra vez. Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer tal coisa. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem que fora cego: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Até aí, mas quero ler a partir do verso 35 mais uma vez. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse:
você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, o ex-cego. Quem é ele? Senhor, para que eu nele creia. Você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio. E o adorou. E Jesus diz no verso 41, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. De todas as limitações humanas, uma cegueira absoluta é uma das experiências mais difíceis de se imaginar para aquele que tem a visão normal, ou pelo menos o suficiente para ver em alguma medida. Podemos, na nossa imaginação, projetar com razoável dimensão algumas limitações humanas, mas a cegueira é peculiar, é algo especial e distinto, porque nós acontecemos, somos, habitamos num espaço físico e uma realidade, e sem a cegueira é-nos roubado qualquer possibilidade de contemplar, perceber, na forma das dimensões geográficas e nas manifestações, as coisas, o mundo à nossa volta. Ser cego é comparado até com não ter a luz. E nós sabemos o que é não ter a luz. Nós talvez nunca experimentamos uma situação de trevas absolutas, mas se pudéssemos, seria muito próximo da experiência da cegueira. Sem a luz não vemos nada, sem enxergar não vemos a luz, e não vendo a luz não vemos nada. Nós vemos através da luz, e vemos através da luz porque temos olhos para perceber. Enfim, este pacote que contrapõe aquele que pode ver, tem a visão, os olhos em condições funcionais saudáveis, e aquele que não tem. E aí surge neste capítulo aqui, então, esta realidade humana de poder ver ou não poder ver, surge na vida ou através da vida de um cego. E então Cristo interagindo nisto, e então este drama todo surgindo, envolvendo os líderes judaicos, os fariseus, e os pais, e o povo, e os discípulos, e em tudo isto para apontar uma situação em que Jesus Cristo é aquele que pode ser visto. E Jesus faz a afirmativa a este homem, sobre ele mesmo: você já o tem visto. Você já o tem visto. E a questão para mim e para você nesta noite é esta: pode ser dito sobre você, sobre mim, você já o tem visto? Você já tem visto a Cristo? Porque se não o temos visto ainda, nós permanecemos cegos, não temos visão para isso, nossos olhos não foram abertos, triste é a nossa condição. É isto que o capítulo está falando, ao trazer a questão da realidade da cegueira como uma alegoria da nossa
condição espiritual. Aqui a manifestação maravilhosa da misericórdia de Jesus, a cura deste homem, mas o Evangelho de João trabalha com um sinal. Por mais maravilhoso que foi aquele acontecimento, este não é o ponto final. A cura daquele homem é apenas uma placa indicativa que nos aponta a Jesus Cristo, através do qual, muito mais do que os olhos físicos serem restabelecidos, os nossos olhos espirituais são abertos e podemos ver a Cristo. Você já tem visto? Tem mesmo, tem mesmo. Estou falando a alguém nesta noite aqui que não viu ainda. O fato é que este capítulo traz a mensagem maravilhosa que eu e você podemos ver a Cristo. Graças a Deus por isto. Veja Cristo, veja Cristo. Como? Não há como ver a Cristo se nós não compreendermos quem Ele é. É preciso compreender. O Evangelho de João é um esforço para que possamos conhecer, compreender a pessoa de Jesus Cristo, a fim de que possamos vê-lo. Aqui está então este fator, sinal no Evangelho de João, palavra-chave. E a audiência aqui em Jerusalém já comentava Jesus Cristo e comentava outros sinais que ele já realizou, que aliás vimos, quem esteve aqui nos outros domingos, os sinais, outros que Jesus realizou, inclusive em Jerusalém. Por isso, é levantada a pergunta no verso 16, como pode um homem pecador fazer tais sinais miraculosos? Naquele debate, naquela comoção que é causada pela cura deste homem, surge ali um debate sobre este homem que foi curado. Sabemos que é um cego de nascença, é ele, não é ele. A dúvida se era ele não é tanto pela pessoa dele, mas pelo fato que agora ele está curado. Como que um cego passa a ver? E aí então envolve a pessoa de Jesus, que é aquele que realiza esta ação. E diante então disso é que levantam a questão, como pode um homem, agora falando de Jesus Cristo, porque questiona-se que seria pecador, como pode um homem pecador fazer tais sinais miraculosos? Isto é uma contradição aqui. Jesus não pode ser pecador, porque ele não poderia realizar tais sinais miraculosos se ele fosse pecador. E se ele realiza então tais sinais miraculosos, ele não é um pecador. E fica a questão no ar. Mas o fato é que eles trazem à tona o fator sinal. Como pode ser? Porque ele realiza sinais miraculosos, e milagres, mas milagres são sinais. Sinais que apontam para quem ele é. Quem é ele? Jesus levanta a pergunta para o cego já no final do capítulo, no verso 35. Você crê no Filho do Homem? E há uma discussão entre os eruditos bíblicos e linguistas, porque alguns manuscritos antigos trazem a pergunta assim: você crê no Filho de Deus? E outros colocam: você crê no Filho do Homem? Dois títulos que foram empregados, foram dados a Jesus Cristo: Filho de Deus, Filho do Homem. Porque ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Deus que se encarna na figura e pessoa de Jesus Cristo. De um lado, o Filho de Deus, divino, eterno, a manifestação daquele que é eternamente eu sou. Mas também achado na forma humana, Filho do homem. Então, o Deus que vem tomar a forma do servo sofredor e tornar-se uma pessoa na identidade humana para ser capaz de morrer numa cruz por nós. A manifestação do Deus de misericórdia e graça. Enfim, a pergunta aqui, no final das contas, tem a mesma finalidade. A pergunta é: você crê neste que é o homem Deus, Jesus Cristo, Deus entre nós, que veio para salvar? Compreenda quem ele é. Sinal que aponta para o Filho do Homem, o Filho de Deus. O fenômeno está aí.
O fenômeno está diante de nós. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. A declaração no verso 11. Tremendo. Não há o que fazer. Ou se dá as costas completamente, ou se atenta para isto, e não há como negar que aqui é um fenômeno que foge ao controle e poder humano. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Particularmente naquela forma. Uma intervenção especial, de uma forma especial, não através de recursos e técnicas humanas. E aí tem este simbolismo do barro. E há muito que se fala sobre isso, porque Jesus usa saliva para fazer um barro e coloca nos olhos do homem. Por que ele teria usado o barro? João não se dá o trabalho de nos explicar e deixa no ar esta metodologia que Jesus usou. Há aqueles que dizem que aqui está apontando para o ato de criação que nós vemos em Gênesis capítulo 2, verso 7, quando Deus do pó, então, faz o ser humano. Então aqui está aquele que tem o poder sobre o corpo humano e pode dar vistas ao cego. Manifestação de Deus entre nós. Mas também pode ser visto como colocar o barro ali, uma marca de compaixão, o toque no ser humano. Jesus não somente declara aquele homem naquele momento, você pode ver, ele poderia ver pelo poder da palavra de Cristo, mas este toque, este contato de Jesus, esta forma de estar muito próximo, de criar um movimento de interação com aquele homem, um movimento de compaixão, de misericórdia. Enfim, o barro fala muito, fala sobre o poder de Deus, sobre a misericórdia de Deus. Compreenda quem Ele é. Você quer ver a Cristo? Compreenda quem Ele é. A declaração de Jesus é tremenda. O que é que Ele diz no verso 4? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. No capítulo anterior, capítulo 8, verso 12, Ele já havia declarado, sou a luz do mundo. E agora volta a declaração. Sou a luz do mundo. Quem é que declararia tal colocação? Quem é que poderia dizer isso? Sou a luz do mundo. Um tanto quanto pretensiosa, a não ser que ele seja em verdade o Filho do homem, o Filho de Deus. Aquele que tem poder sobre o corpo humano, o Criador, também cheio de misericórdia para se voltar para a humanidade, sociedade e ser a luz. Ninguém mais poderia dizer, eu sou a luz do mundo. Talvez alguém até ousaria dizer, olha, eu sei o que é a luz, eu vou apontar. Mas Jesus não diz isto, Ele diz, eu sou a luz do mundo. É interessante que Jesus envia este homem para o poço de Siloé. Se você for a Jerusalém hoje, você pode visitar o poço de Siloé. Está em parte escavado, você pode ver esse poço. Grande reservatório de água, próximo ao templo, onde ocorreu essa cura. Este homem com um barro nos olhos é enviado ao poço de Siloé. Ele precisou fazer uma boa caminhada, algumas quadras, para chegar no tanque de Siloé. E lá se lavar e ser curado. Fico pensando que tipo de pensamento ocorria na mente deste homem enquanto ele caminhava para o poço de Siloé. Mas João, diferente do barro, nos dá uma ideia do que está envolvido aqui. Porque ele traduz, enviou ao poço Siloé, que quer dizer o enviado. Siloé quer dizer enviado, a língua hebraica. O poço estava ali para um reservatório de água em Jerusalém, vinha através de um canal que foi cavado. Se você visitar Jerusalém, pode visitar também, elas não um canal, mas um túnel. Você pode andar pelo túnel. Uma vez eu fiz aquela caminhada no meio daquele túnel subterrâneo. E você tem o Poço Siloé, uma reserva de água, um reservatório. Porque esta água então vinha pelo túnel, ganhou o título de enviado, mas este poço começou a ter figura
ou ser um simbolismo na linguagem profética, e um debate surge. O fato é que Jesus envia ele a Siloé, ou seja, Jesus envia ele ao enviado. Aqui nós temos Siloé como a própria figura de Deus ter enviado Jesus Cristo. E o ato de fé deste homem de ir àquele que é enviado. E ali então a cura acontecer. Não é o poder das águas de Siloé, mas o poder de Deus. Deus enviou o poder dele em Cristo Jesus, o enviado. E o poço é apenas uma simbologia grande enviado ao nosso caminho, à luz do mundo, Jesus Cristo. Graças a Deus por isto. Veja Cristo, compreenda quem Ele é. Mas é preciso fazer isto livre de pressuposições. Nós somos controlados pelas nossas pressuposições. Aqueles pensamentos antecedentes que já estão em nós. Veja Cristo, busque-o livre das suas pressuposições. O problema nosso são as nossas pressuposições. Aqui estão esses líderes religiosos, com todas as suas pressuposições. Eles não podem se dar a liberdade de ver quem Cristo é. É o problema deles. Não obstante toda a religiosidade, estão cegos. As suas pressuposições os deixam cegos em relação a Jesus Cristo. Eles dizem: somos discípulos de Moisés, não damos espaço para qualquer consideração sobre a pessoa de Jesus Cristo. Eles já assumem, pressuposição é aquilo que nós assumimos antes dos fatos ou a verificação dos fatos. Eles já assumem que não pode Jesus ser ninguém que ele diz ser. Já está fechada a questão, antes de qualquer outra coisa. Nós pensamos que as pessoas creem e não creem porque elas fazem um exame, e então elas têm um conhecimento, e a partir desse conhecimento elas negam. Não, a verdade é que elas negam de saída. Por isso que elas não creem. Há alguém assim nesta noite aqui? E é interessante que, inclusive, não somente no meio da descrença, mas no meio da religiosidade, isso acontece, como era o caso aqui. Somos discípulos de Moisés. E surge, inclusive, a questão da guarda do sábado. Nós guardamos o sábado. Jesus curou este homem da cegueira no sábado. Não se pode fazer isto. Ele é pecador. Por causa disso, Jesus é pecador, dizem eles no verso 16. Estão cegos pelas suas pressuposições. Alguém aqui cego pela pressuposição? Não vou examinar Jesus Cristo. Não vou compreender quem Jesus Cristo é. Vou negar isto de saída. E crio algumas explicações, alguns argumentos se necessários, para parecer que eu tenho razões, mas não tenho, na verdade, eu não quero crer. Alguém assim fechado nesta noite? Que Deus abra o seu coração, os seus olhos. Veja Cristo, busque o livro das pressuposições. É interessante ver as duas experiências aqui neste capítulo. Nós temos a experiência do homem que era cego e passou a ver, e nós temos a experiência dos líderes religiosos fechados em suas pressuposições. Acontece o sinal miraculoso que aponta Jesus Cristo, Deus conosco, aquele que tem todo o poder, a luz do mundo. O sinal aconteceu e ele está diante do homem que foi curado, que experimentou, também está diante dos líderes religiosos que ouviram o relato dos outros, do povo que leva este homem curado para eles, como ouviu o relato de testemunho ocular pessoal que é o próprio homem. Enfim, os dois, tanto o homem curado como os líderes religiosos, os dois contemplam o sinal igualmente. E o que acontece? Qual o efeito? Efeitos totalmente distintos. O cego de nascença curado vai avançando neste capítulo na sua crença. Avança, avança, avança. Até que chega a confessar: eu creio, e adorar. Os líderes judaicos, contemplando o mesmo sinal, experimentam o quê?
vão se endurecendo e fechando diante do sinal. O mesmo sinal, dois efeitos totalmente diferentes. Qual a diferença? A pressuposição, o preconceito, a suposição conveniente, a tradição, o que eu sempre pensei. Minha capacidade, minha inteligência não permite. Estou fechado para qualquer outra coisa. Sou perfeito. A crença avança no homem cego, nos fariseus, o endurecimento acontece. O sinal de Jesus Cristo fortalece a incredulidade antecedente já nos fariseus. Nós pensamos que é uma questão de ver mais e mais sinais e milagres. Se nós vemos aqui... Não. Coração fechado. Jesus disse, olha, ainda que um morto ressuscite, não crerão. Nós pensamos que é uma falta de informação, de sinais, de manifestações. Nós já temos os sinais. O problema é o coração fechado nas suas pressuposições, coração duro. Veja Jesus Cristo. Veja, você pode ver, mas é preciso buscá-lo livre das pressuposições. Veja Jesus Cristo. Veja, tome cuidado, porque não ver é perigoso. Cuidado com a cegueira iluminada. Paradoxo, cegueira iluminada. É o caso desses fariseus. Jesus declara que eles vivem um tipo de cegueira iluminada, um grande perigo. Disse Jesus, verso 39, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Que perigo, que perigo. Porque eu sei nas minhas pressuposições que eu já sei tudo. E eu sei o que eu nego, o que eu creio, não estou aberto a Jesus Cristo, sou uma pessoa muito bem informada, eu tenho uma tradição talvez religiosa ou intelectual, uma formação tremenda, e eu já formei minha opinião, estou fechado. E, em outras palavras, eu tenho toda a luz. Jesus diz, exatamente essa pessoa encontrando comigo se torna cego. Mas aquele cego que diz eu não vejo nada, não entendo nada, ao encontrar-se comigo, passa a ver, na sua humildade, quebrantamento, longe de pressuposições, vaidade, orgulho religioso, moral, intelectual. Cuidado com a cegueira. O fato é que Jesus é a luz, e a luz exige posicionamento. E aí ele coloca-nos diante desta verdade. Há momentos no Evangelho de João quando ele diz, eu não vim para julgar. E há momentos que ele diz o que ele diz aqui. Eu vim a este mundo para julgamento. Parece uma contradição, mas não é. Na verdade, Jesus veio a este mundo para iluminar a todos, para salvar a todos, para mostrar a todos a luz eterna. Mas o problema é que ao vir desta missão, encontra aqueles que se fecham nas suas pressuposições e não se abrem para ele. E aí, a luz que vem ao mundo para todos se torna aquela que cega e então coloca debaixo do julgamento. Cuidado com a cegueira iluminada. Você que acha que já tem toda a luz, sabe, já tem a resposta, está fechado a Jesus Cristo, não crê. Cuidado, esse é caminho de condenação. Deus é injusto, não é? Você está ouvindo sobre a luz e você se fecha em relação à luz que Ele enviou, o enviado. Veja Jesus Cristo, veja, cuidado, porque não ver, não querer ver, é perigoso, é um perigo eterno, de consequências eternas, cair no julgamento de Deus pela eternidade. Veja Jesus Cristo, mas a maravilha é que você pode ver. Diz esse capítulo foi escrito para dizer a você que você pode ver, crer, ver a Jesus Cristo. Encontre a luz. Veja Jesus Cristo, encontre a luz da vida, a luz do mundo. Aqui nós temos o cego numa peregrinação. Primeiro o questionam, ou melhor, comentam lá que quem curou, ele diz que quem curou foi um homem chamado Jesus. Primeira opinião.
não sabia muito. Depois, mais tarde, verso 17, é profeta. Jesus cresce. E finalmente, no verso 35, é o Filho do Homem, é o Filho de Deus. Muitos de nós devemos de peregrinar, mas a peregrinação maravilhosa, quando ela caminha na direção daquele conhecimento e confissão plena. Jesus é o Filho do Homem, o Filho de Deus, em verdade, a luz do mundo, a minha luz. É possível encontrar. O homem é chamado para o testemunho, um exame. Aliás, primeiramente, no primeiro momento, ele é levado pelo povo que quer esclarecer o que aconteceu com este homem, como é que explicamos isto do ponto de vista religioso. E ele é questionado. Ele não tem muito entendimento, mas ele é factual. Ele conta a coisa como é, não há o que negar, é factual. O que é que ele diz no verso 11? O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Talvez você que já viu a luz fica pensando que você tem que ter o conhecimento sobre Cristo, teologia, Bíblia, no volume de um computador, para depois você poder falar, não, aquilo que é fato na sua vida. Eu não entendo muito, o fato é que Cristo chegou à minha vida, criei, e Ele me transformou. Me dê detalhes, talvez eu não sei todas as respostas, não sei, mas eu sei disto. E quem é que pode brigar com o fato? Encontrar a luz da vida. É uma verdade. Eu não entendo muito, mas eu sei que Cristo, a sua graça e misericórdia chegou à minha vida, Filho de Deus, o Filho do Homem, e a luz chegou, a luz chegou. O que é a luz? Eu sou a luz do mundo. A luz é ligada à visão. E nós vemos porque há luz. Você vê? Você vê como você deve viver. Você vê para onde você está indo. No fim de tudo, onde vai dar. Você vê? Você vê quem você é. Quem é você? Um animal? Um acidente cósmico? Quem é você? Você enxerga? Estamos nas trevas. Você vê qual é o propósito da vida, essa corrida maluca. Qual o significado disso? Fugaz? Um vapor apenas? Ou tudo isso que nós somos e fazemos tem um significado eterno, um verdadeiro significado? Você vê? A verdade é que andamos em trevas e poderíamos ir mais longe nesses questionamentos. Nós andamos em trevas até que nós possamos ver a luz de Jesus Cristo. Deus conosco, em quem sabemos quem nós somos, criaturas dele, em quem sabemos como viver. Ele nos criou, e nos criou para uma forma de vida. Sabemos como ser, como não ser, o que fazer, o que não fazer. Sabemos o propósito, porque estamos aqui neste mundo. Deus nos colocou aqui com propósito. Sabemos para onde estamos indo, onde nossa existência, nossa labuta vai dar. Nós enxergamos, não estamos em trevas, graças a Deus por isso. Deus em Cristo vem à nossa presença, ilumina o nosso caminho. Veja Cristo, encontre a luz. É verdade que encontrar a luz muitas vezes tem um preço. Opressão, perseguição, oposição, em casa, fora de casa, na sociedade, entre os amigos e colegas.
Os pais deste homem foram chamados como testemunhas ali, perguntam a ele, e eles são evasivos nas suas respostas, porque diz o verso 32, havia sido decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, ele seria expulso da sinagoga, seria excomunicado, seria excluído, expulso. E eles então dizem, pergunte a ele. Ele era realmente, sabemos disso, ele era cego, nasceu assim. O resto pergunta a ele. Com medo de que fosse colocado no ostracismo. E finalmente no verso 34, o homem curado, sendo ouvido uma segunda vez pelos líderes, levanta alguns questionamentos que deixam eles numa situação difícil, já para o fim do capítulo. E, finalmente, eles não querem ouvi-lo mais, estão fechados nas suas pressuposições. E eles estão numa seguinte posição, ou melhor, se manifestam assim. Primeiro, numa pergunta, dizem para ele, você é um pecador, como tem ousadia de nos ensinar? E aí o verso 34 conclui, e o expulsaram. Ver a luz é se colocar contra as trevas. E isto pode ser, muitas vezes, desafiador. Mas veja Cristo. Vale a pena ver a luz. Porque quando eu vejo a luz, o que é a oposição das trevas, senão a oposição daquele que não viu a luz? E eu sei que eu vejo. E uma vez que eu vi a luz, não posso mais deixá-la. Não importa o desafio, o momento. Veja Cristo, você pode ver. Como? Confesse sua total dependência dEle. Eu quero crer, diz o homem, mas não tenho visto. Você já tem visto. Senhor, eu creio, e o adorou. Creio no quê? Não se trata apenas de uma afirmativa intelectual, de concordar com o fato, mas uma experiência existencial, colocar minha vida, porque Tu és a luz do mundo, o Filho do homem, o Filho de Deus, o que veio para nos resgatar e nos dar então a luz e a vida eterna com Deus. É uma crença tremenda, implicações, de impactos totais em minha vida, na sua vida, a luz. O que é ver a Cristo então? É crer, ver a luz é crer. A cura de um homem da cegueira física é apenas uma alegoria, um sinal que nos aponta para a grande cura de cegueira que Jesus faz na dimensão espiritual com todos nós. E se nós não vimos em Jesus Cristo ainda a luz, o Filho do homem, o Filho de Deus, estamos cegos. Não importa o nosso status intelectual, social, religioso. E somente quando nós cremos nele, nessa experiência existencial, dependência total, ele é meu Senhor, meu Salvador, morreu por mim na cruz, por ele eu vivo, ele me mostra como devo viver, quem sou eu, para onde estou indo, por que estou aqui. Somente aí, quando eu creio nele em verdade, totalmente, é que eu vejo a luz. Ver a Cristo é crer, e crer nele é conhecer a luz do mundo. O movimento na vida daquele homem cego fisicamente, o movimento na vida dele nesse capítulo. Ele vai da cegueira física para a vista física. Para quê? Para que Cristo o leve da cegueira espiritual para a visão, a luz espiritual. Sim, eu creio, e o adorou. Nesta noite todos saiam daqui vendo, e possam dizer, eu vi a luz do mundo, eu tenho visto, eu creio. Vamos orar, vamos à presença do Senhor. Coloque-se em pé em oração onde você está.